Seja muito bem-vindo ao 5º estudo da classe C. Que jornada, hein? Estamos realmente aprendendo muita coisa e o assunto de hoje é muito legal. Espero que você fique conosco até o final. Traga sua Bíblia para esse estudo. Se você estiver ouvindo a gente no carro, não tem problema, não vai abrir a Bíblia no meio do trânsito. Escute com atenção e depois vá lá na sua Bíblia e confira os textos. Estamos aqui novamente com a presença do pastor Hugo, a nossa figurinha carimbada, né? Prazer estar aqui. E nós temos os nossos 2 convidados que vocês já conhecem. Me chamo Letícia, né? E vamos comentar sobre um assunto muito legal que eu amo falar e vai ser muito interessante falar com vocês aqui. Ronaldo, prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar sobre o quê? Batismo. Bom, e para nós começarmos o nosso estudo de hoje, que vocês já sabem o tema, nós vamos fazer oração. Vou pedir para o pastor Hugo orar. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui neste momento ouvindo a Tua palavra para falar de um assunto tão importante, a regeneração que acontece em nossas vidas e a forma pública que nós temos de demonstrar que somos do Senhor através do batismo. Senhor, se alguém aqui ainda não foi batizado, que tome essa decisão em algum momento de sua vida, e aqueles que já são, Senhor, que a cada momento reafirme a Tua fé em Ti, que o Teu Espírito nos ilumine ao estudarmos a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, nós vamos ter um estudo que vai falar muito legal sobre discipulado. E vocês vão ver que essa coisa do batismo faz parte desse processo. Mas eu acho que hoje vai ser muito importante nós respondermos 3 perguntas através do nosso estudo. Então, as perguntas seriam: o que é o batismo? Ok? Para que o batismo serve? E como deve ser o batismo? Será que tem jeito certo e jeito errado? A gente sabe que todas as nossas respostas vêm da Bíblia. Então, assim, faz diferença para o cristão o batismo? É importante? Vamos começar com o nosso mestre, né? Jesus. Jesus, o homem perfeito, um homem sem pecado, e mesmo assim ele se batizou. E a gente pode ler esse relato no livro de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 13. Pelo tempo que João Batista estava pregando, então por este tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A gente vai ver um pouco mais no próximo estudo sobre discipulado, mas o ponto tem que ficar muito claro. O batismo é o início de uma jornada. Jesus começou o seu ministério sendo batizado. Nós começamos a nossa caminhada com Jesus quando nós somos batizados. Então, o batismo não é uma conclusão. O batismo é um início. Isso tem que ficar muito claro. É um começo. E todos nós que aqui estamos, todos nós somos batizados. Tivemos esse começo. Como é que foi teu batismo, Letícia? O meu batismo foi muito especial porque eu tive a influência dos desbravadores, né? Eu trouxe aqui o meu lenço para mostrar para vocês. E foi uma experiência muito incrível, porque quando você tá com os desbravadores, que é tipo um escoteiro, né? Que as pessoas gostam de falar que a gente é escoteiro, então eu vou usar de uma forma mais didática. É tipo um escoteiro, só que com temas religiosos e com um objetivo claro: ir pro céu. E a gente não podia deixar fora o batismo, que é um dos principais pontos da gente poder ir pro céu, né? Então, foi muito especial esse momento com o Clube dos Desbravadores, ver os meus colegas em Cristo girando o lenço. É muito importante a gente destacar esses pontos importantes, que são coisas que acabam se destacando na nossa vida espiritual. E sobre aquilo que o senhor falou, pastor, de começar uma jornada, muitas pessoas acham que quando a gente é batizado não vai ter mais problema, né? A gente está entregue nas mãos de Cristo, então não vai haver mais nada de ruim. Mas não, gente, não é assim que acontece. Quando a gente se batiza, parece que vem a mais coisa. Satanás não gosta do nosso começo, porque é quando a gente tá com aquela paixão de Cristo, que a gente quer mais acertar, e é quando mais tem as tentações e as dificuldades. Então, não é porque eu me batizei
que eu vou deixar de sofrer tentações e dificuldades. Mas a partir desse momento, eu vou ter um companheiro para lidar com essas situações. Eu Então, queria contar uma sim, coisa para vocês. mande. Eu me batizei nos Desbravadores com 8 anos de idade. Olha aí. Também, sabe? A Um jornada momento foi que- grande. O Desbravador, ele realmente transforma a vida de nossas crianças, né? Quem não conhece, tá convidado. Para qual idade? A gente vai até É de 12, 10 a 15 10 anos. a 15, Isso. mas a gente com 15 anos pode virar conselheiro, né? Sim. Então, Letícia, por exemplo, né? Começamos esse ano já cuidando das minhas formiguinhas, as taocas. É isso aí. Então é importante essa entrega. Então, e perceba, Jesus ele foi ao Rio Jordão e não é obrigatório, tá? Ser batizado num rio. A pessoa pode ser batizada em um tanque batismal, pode ser batizada na cachoeira, numa piscina. Então, assim, o importante é ter muita água, porque Jesus, a Bíblia diz, entrou na água e depois saiu da água. E por que isso é importante? Porque tem um significado por trás disso. E Paulo, em Colossenses capítulo 2, verso 12, deixa isso muito claro qual é o significado. Ele diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele, isto é, com Jesus, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, é como se ao entrarmos na água, morremos, e ao sairmos da água, ressuscitamos. Então, existe essa renovação espiritual. E tem um segundo ponto que eu posso ressaltar. Nós até podemos morrer, mas por causa do nosso batismo e da nossa entrega a Jesus, como Jesus morreu, ele ressuscitou. E ainda que nós morramos, nós iremos ressuscitar também, porque nós cremos em quem? Em Cristo Jesus. Então há essa intimidade, essa conexão com Jesus quando nós fomos e quando nós somos batizados. Isso é extremamente importante. Então sim, é importante ser batizado. Se Jesus fez isso e não precisava, quem dirá nós? Então vocês perceberam que o batismo ele é uma entrega, né? Ele é uma demonstração, Amor. ele é o início de uma jornada. E eu acho que o pastor Hugo já começou aqui a falar, né, do porquê eu me batizo, né? Eu me batizo realmente para ter essa caminhada com Cristo e para simbolizar a morte, né, do velho homem, daquela pessoa que só pensava em si, que só queria fazer as próprias vontades, para uma pessoa que está disposta a fazer a vontade de Deus. Tem a fé no poder de Deus que vai lhe ajudar a obedecer. Sim. E envolto no batismo. Batismo não é tipo, não tem um poder especial na água. Sim. Não tem um milagre ali envolvido. É uma demonstração pública, especialmente, a gente lembra ali em Atos capítulo 2, depois da pregação de Pedro, no verso de número 38, quando as pessoas ouvem Pedro, eles perguntam, tá, e o que a gente vai fazer agora que a gente descobriu tudo isso que você falou? Lê depois Atos 2, é um capítulo interessante. No verso 38, Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão, o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, qual é a ideia? A ideia é que quando nós somos batizados, então a gente está tendo uma demonstração pública de arrependimento e vem também o Espírito com nós. A gente recebe o Espírito quando nós nos entregamos a quem? Quando nós nos entregamos a Jesus. E a gente vai ter um estudo sobre os dons espirituais. Verdade. Então a gente recebe o poder do Espírito, o Espírito em nós, a gente é capacitado com dons quando a gente é batizado. Então, veja, é muito importante. Não é só o apagar dos pecados do passado, mas também a gente vai receber várias coisas para o futuro. Então o batismo é importante. E a gente está falando de batismo, mas assim, como deve ser o batismo? Né? Todo batismo é válido? Como que eu sei se o meu batismo realmente foi um batismo bíblico, correto? Olha, Jesus nos mostra como foi o batismo dele. Ele foi ao rio, ele entrou no rio, ele saiu do rio. As outras passagens do Novo Testamento não deixam muito claro. Tem uma que é interessante, que é quando, no livro de Atos, um homem chamado Filipe, ele vai conversar com um rapaz ali no carro, e abrindo um parênteses, existe teletransporte, viu? Na Bíblia. Porque depois que essa história acontece, o Filipe sai de um lugar e é teletransportado para outro. Então Deus capacitou, é isso, viu? Então ele é um super-herói, ele pode se teletransportar, uma volta para a Bíblia. Ele ensina,
ele explica, o eunuco, a gente não sabe o nome dele, responde, eu quero ser batizado, o que me impede? Crê em Jesus, eu creio em Jesus, eles param a carruagem, eles vão até um rio e são batizados. Então, Ele ainda pergunta, temos aqui água, tipo né? assim, e aí, qual é o impedimento? Qual é o impedimento? E o Felipe fala, meu amigo, tem água, e alguém está querendo, é batismo. E pastor ama batismo. Se alguém chegar para mim, o pastor Hugo, eu quero ser batizado, meu amigo, estamos aqui para isso. Vamos. Se já estudou a Bíblia? Não, não estudei. Você está estudando a Bíblia aqui agora. Você está se preparando. Se você ainda não é batizado, este momento que nós estamos tendo aqui faz parte desse processo. É conhecer esse Jesus que me ama, que se entregou por mim, e a resposta é: eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero me entregar a esse Jesus. Eu quero ter uma nova vida. Então eu vou ser batizado. Então qual é a forma correta de ser batizado? Vamos colocar assim: na água. Passar por um processo prévio de discipulado, que vai ser um tema que nós ainda iremos abordar, mas também é do arrependimento, da conversão. Eu quero estar com esse Jesus, eu quero amar esse Jesus. E isso se concretiza, mais uma vez, não é a conclusão, não é o final, se concretiza, na verdade se inicia, quando a gente se entrega a Jesus no batismo. E se for criança, pastor? Então, Eu batizei com 8 anos. Tem algumas passagens da Bíblia que são interessantes. Eu não vou ler, por exemplo, Atos 16:15, 16:33, 18:8 e 1 Coríntios 1:16, que menciona que algumas pessoas foram batizadas com toda a sua família, ok? Aí alguns cristãos vão na linha, olha, se a família inteira foi batizada, crianças, bebês também foram batizados. Então existem alguns cristãos que vão nessa linha. Por que nós, adventistas, nós não batizamos crianças e bebês? Você não era criança, era juvenil, tá? Você não era criança, você já tinha conhecimento. 8 anos já tem conhecimento. Por que a igreja adventista não batiza, então, crianças e bebês? Por algumas razões. Primeiro, ok, toda a família foi batizada, mas não há nada na passagem que indique que bebês e crianças estavam envolvidas nesse batismo. Não menciona. O máximo que a gente poderia utilizar é o argumento do silêncio. E o argumento do silêncio não serve para muita coisa, que eu posso usar de forma que não é legal. Segundo ponto, toda vez que a gente fala de batismo, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados. Criança não tem maturidade para se arrepender, muito menos um bebê. Então a gente vê isso não com Jesus, porque ele não precisava de arrependimento, mas ele escolheu ser batizado. A gente vê isso em Atos capítulo 2, eles tinham consciência e escolheram ser batizados. Então por que a gente não batiza crianças e bebês? Porque eles não passam por isso. E terceiro, é a consequência disso. Tem que ter um exame de consciência. Eu preciso reconhecer que eu preciso de Jesus. Então, qual é o consenso entre os adventistas? 8 anos é uma idade suficiente. Claro que algumas pessoas que precisam de mais idade para se tornarem mais maduras. Mas a gente entende que 8 anos é um período mínimo para alguém ter maturidade, consciência para se batizar. E eu me lembro muito bem quando eu decidi batizar. E como eu era desbravador, a gente acaba sendo educado e começa a entender o que é o evangelho. Existem lemas, leis, né? A gente tem todo um projeto onde você coloca a criança no caminho que ela deve andar. E eu lembro bem que eu decidi batizar e meu pai me perguntou, mas você não é pequeno? Eu falei assim, não. Eu era tão firme que eu falei, não, eu decidi por isso, por isso, por isso. E ele não teve como refutar. E eu fui batizado. Meu filho já foi batizado um pouco mais tarde, porque eu segurei ele um pouquinho. Porque eu pensei, deixa ele primeiro conhecer um pouquinho mais. Mas quando ele decidiu, eu vi que ele estava decidido, estava consciente, pode batizar. Eu quero pegar esse ponto. Existem crianças bem pequenininhas que querem ser batizadas porque é criança, né? Vê todo mundo fazer, eu quero fazer também. Então o pai tem que ter maturidade para junto ali com o seu filho, com a sua filha, olhar, não, ok, realmente não é só porque todo mundo está fazendo. Você tem que preparar ele. Sim. Você tem que ensinar. Ele tem que entender o que é o evangelho, ele tem que entender as coisas básicas da Bíblia. Você tem que também chegar e... Ele não é o seu filho, você não quer o melhor para ele, você vai então ensiná-lo. Sim, e entenda um ponto, não é cedo demais, e não quer dizer que é errado tarde demais, não existe momento tarde demais para se batizar. Mas entenda um ponto, eu fui pastor de escola por muitos anos, 9 anos, e eu trabalhava com crianças, juvenis e adolescentes. E quantos juvenis não queriam ser batizados? A gente estudava a Bíblia na escola, o clube de desbravadores e aventureiros estudava a Bíblia, a gente sabia que a criança, o juvenil queria ser batizado, o adolescente queria ser batizado, e muitos pais falavam não.
E assim, ó, do fundo do coração, e o batismo não salva ninguém, tá? O ato de entrar na água não salva ninguém, mas é uma marca, é um momento especial. Eu sou casado, tenho aqui a aliança. Foi um dia especial, marcou o início do meu casamento. É uma cerimônia, mas ela é importante. O batismo não deixa de ser uma cerimônia importante. Então a gente via muitos juvenis querendo se batizar e os pais dizendo não, 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 não. E alguns deles depois não queriam mais. Quer dizer que seria diferente se tivesse sido batizado? Eu não posso dizer isso, eu não posso afirmar isso. Mas vamos lá. Tem maturidade, estudou a Bíblia, quer ser batizado? Que seja batizado. E que o pai participe não só do processo de preparo prévio, mas que continue ensinando a criança no caminho que deve andar. Então, assim, quer ser batizado? Deixa batizar se estiver de fato preparado. Isso é importante. Pastor, explica pra gente a prática do rebatismo. Essa daí... Porque eu já ouvi falar muitas pessoas. Aquela pessoa se rebatizou, gente, e Ixi. deixaram. Então ela estava em pecado. Mas a Então, é Bíblia- isso mesmo? A Bíblia não fala que é um só batismo? Eu vou até pegar essa passagem de um só batismo, é Efésios 4, 5, não vou ler, mas Tá. Paulo de fato fala isso, há um só batismo. Vamos lá. Então, a maioria dos cristãos não pratica o rebatismo. Então por que os adventistas praticam o rebatismo? Primeiramente, sim, existe pelo menos um texto da Bíblia que fala de rebatismo. A gente também não vai ler, mas pegue na sua casa. Atos capítulo 19, do verso 1 ao verso 7, Paulo encontrou um grupo de cristãos e esses cristãos, eles não receberam o Espírito Santo quando eles foram batizados. Então eles não tiveram todo o conhecimento da verdade. Então Paulo explica para eles sobre o Espírito Santo e aí eles falaram, olha, a gente foi batizado não no batismo de Jesus, a gente foi batizado no batismo do João. Opa, então mais uma vez, estava meio incompleto ali o batismo. Então, o que Paulo falou? Olha, vocês estão recebendo mais conteúdo, vocês estão se aprofundando mais na palavra, vocês não querem ser rebatizados e eles foram rebatizados. Então, como é que os adventistas praticam o rebatismo? E você que está nos acompanhando, nos ouvindo, a gente tem essa prática. E a prática é a seguinte: olha, eu nasci em uma igreja evangélica, fui fiel à minha fé, fui um cristão fervoroso, temente a Deus, e agora aqui na classe C eu estou conhecendo mais sobre Deus. Estou visitando a comunidade C, estou gostando do que estou vendo, tinha tanta coisa que eu não aprendi na minha infância. Sabe, eu quero renovar minha aliança com Deus através do batismo. Eu posso ser rebatizado? Se a pessoa tem esse interesse, ela pode. Porque nós temos um episódio na Bíblia onde isso aconteceu. Eles eram pessoas fiéis a Deus, mas não tinham todo o conhecimento. Paulo praticou o rebatismo. Então essa é a primeira parte. Então a pessoa ela foi batizada, permaneceu fiel, mas se aprofundou. Ela pode ser rebatizada. Outro ponto que a gente deve levar em consideração. Todos nós cometemos os nossos pecados. E para cada pecado que a gente comete, nós temos que pedir perdão. E há momentos onde a gente renova a nossa aliança com Deus. E um deles é, por exemplo, a ceia do Senhor. Quando nós participamos da ceia, a gente está limpo para renovar nossa fé em Deus. Então, a cada momento de ceia, a gente participa e, assim, fica passado. Estou em paz novamente com Deus. Mas há pecados que são, vamos colocar assim, mais sérios. Entenda muito bem o que eu quero dizer com mais sérios. Não é que tem pecados que são menos sérios porque não são importantes. Todo pecado é pecado. Mas há pecados que, de forma pública, que nas consequências é bem grave. Então, quando o pecado ele é muito grave, especialmente quando envolve outras pessoas, nós adventistas praticamos o rebatismo quando aquela pessoa demonstra arrependimento, mudança de estilo de vida. Então, ela quebrou a aliança com Deus, ok? Ela reflete sobre as suas atitudes e ela falou, olha, eu percebi que eu errei, foi grave o que eu cometi, eu quero estar em paz novamente com Deus. Aí nós praticamos o rebatismo. É um restart. É um Ela restart. quer marcar de novo a vida dela para reiniciar. Isso. Né? E aí, no caso, pastor, eu já fui batizado por imersão em outra igreja e eu não sinto a necessidade de novo de batizar. Existe de alguma outra forma? Existe. Para nós adventistas, por causa da passagem de Efésios, há muitos irmãos que falam, olha, já que está escrito que é um só batismo, pensa no quantitativo. No numeral quantitativo, eu não gostaria de ser rebatizado, porque essa é a interpretação que eu dou da Bíblia. Os adventistas falam, tudo bem, você sempre foi fiel a Deus?
Você foi batizado por imersão? Sim. Então a Igreja Adventista tem a profissão de fé. Ela publicamente vai professar a sua fé perante a igreja que, olha, eu concordo com a crença adventista, eu quero fazer parte dessa comunidade de fé. Vocês me aceitam como irmãos? Nós, adventistas, aceitamos aquela pessoa como nossa irmã, como nosso irmão em Cristo Jesus. Então, eu só quero voltar também no ponto do rebatismo. Rebatismo também não é tomar banho, tá, gente? Não é para rebatizar 10, 15, 30 vezes. Rebatismo não é tomar banho. Não pode ser algo corriqueiro. Ah, pequei, ok, semana que vem eu volto. Tem que ser consciente, né? Tem que ser consciente, senão, assim, vira brincadeira. Ok? Então, assim, o batismo é sério e rebatismo não deve ser algo constante. Porque se a pessoa constantemente está caindo em pecados graves, alguma coisa não está muito legal. Ela não entendeu a graça de Cristo na vida dela e ela está se entregando constantemente ao pecado. Calma lá, você tem que parar e refletir na sua vida. Todos nós temos as nossas fraquezas, mas se eu fui batizado, o Espírito me capacita a vencer as nossas fraquezas pelo poder do Espírito Santo. E se eu cair, vida que segue. Eu vou pedir perdão e Deus me aceita novamente. O batismo, ele é uma forma de você demonstrar realmente que você está entrando no corpo de Cristo, né? Que você está fazendo parte de um grupo de pessoas. Então, quando o senhor estava falando aí do rebatismo, de alguém que aceitou uma nova fé dentro do cristianismo, ou mesmo da profissão de fé, é justamente eu dar o meu aceite público a todo aquele conjunto de crenças, né, que aquela denominação cristã tem, né? E aí a gente tem que lembrar que é a forma como as pessoas dizem assim, olha, eu estou entrando nessa denominação cristã, Nessa irmandade, nessa comunidade. irmandade. E isso se dá através do batismo. Então, a forma como eu faço parte da igreja, e nós vamos ter um assunto pela frente sobre a igreja e o povo de Deus, a forma de eu fazer parte dessa irmandade, a forma de eu fazer parte da família de Deus é através do batismo. Então, pensa assim, o seu batismo é a sua certidão de nascimento espiritual. Então, você nasceu como brasileiro, você tem sua certidão de nascimento. Como cristão, é ali o seu batismo. É ali que você começa. Então, por isso tem que ser algo pensado, tem que ser algo assim meditado, refletido. Não pode ser de impulso também. Isso também é um problema para muitas pessoas. Meu Deus, eu estou sofrendo muita provação na vida e eu preciso me batizar para estar em paz com Deus. Se é por impulso, também não é legal. Tem que ser consciente, porque é algo para a vida, tem que ser pensado. Por isso que demanda uma certa idade. Então a gente entende que a partir dos 8, não pode ser constante, porque parece que não está pensando, não está refletindo. E às vezes algumas pessoas não se batizam por causa do seguinte, nossa, meu passado é tão ruim, é tão feio, são tantos pecados. Por pensar até demais, né? Eu já estive tão longe de Deus, eu não mereço. Cara, você não merece mesmo. Ninguém merece. Mas é por não merecer que você tem que se batizar. Que a gente tem que batizar. se batizar. Pensa em Paulo. Vamos lá, livro de Atos, quando Paulo está se defendendo. Atos capítulo 22, no verso 16, ele está narrando a sua história. E quando Ananias, que vai até ele com medo, porque Paulo era um perseguidor, Paulo era um assassino de cristãos. Quando ele recebe a mensagem do evangelho e ele é curado, a sua visão volta, o verso 16 diz assim, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, o nome de Jesus. Sim, o Paulo era um assassino. O Paulo levava pessoas e cristãos à prisão. Paulo fala que ele era um blasfemador. Ele falava contra o santo nome de Jesus. Mas quando chegou o momento que ele se encontrou com ele, ele deixou o passado para onde? Para trás. Agora eu estou olhando para onde? Para frente. A gente tem um pouquinho de tempo, pastor, e como é que então é isso? Você batizado, você emerge, você se transformado E agora, vida sem pecado, né? Agora Milagre. eu sou super-homem. Por quê? Não foi assim com Paulo? Tomou o soro dos super soldados. Outra pergunta também bem capciosa, pastor. Vem cá. Então, se eu decidir batizar hoje, o senhor vai me batizar mesmo não tendo tido todos os estudos bíblicos? Perguntas boas. Vamos começar pelo super soldado, pelo super-homem. Gente, o batismo
é a porta de entrada na vida cristã. No batismo, eu recebo o Espírito Santo, mas uma coisa eu não posso esquecer. O batismo lava os meus pecados. Então, vamos dizer, eu estou com ficha limpa, ok? O que ficou para trás está para trás, mas a gente não pode esquecer de um ponto que nós já estudamos. Eu ainda tenho a natureza pecaminosa. Os meus pecados cometidos ficaram para trás e foram limpos, mas a natureza pecaminosa permanece. Pensa que antes de ser batizado, há um leão habitando em nós. Um leão chamado natureza pecaminosa. E a nossa vida carnal, a nossa vida natural é de constantemente estar alimentando o leão que habita em nós. E quanto mais eu alimento vivendo a vida mundana, a vida normal, a gente está alimentando esse leão e cada vez ele fica mais forte. Quando eu me batismo, o Espírito coloca um outro leão dentro de mim. O da santidade, o da salvação, o de Deus. E aí agora, o Espírito me capacita, qual dos dois leões eu vou alimentar? Quando eu persigo, quando eu persevero alimentando o leão que o Espírito colocou em mim, o outro leão ele vai ficando mais fraco. Ele morre. Ele não chega a morrer ainda. Ele fica fraco. com fome. Ele fica com fome. Sedento. Ele fica sedento, mas o leão espiritual, ele cada vez fica mais forte, porque eu estou crescendo em Cristo. Mas o leãozinho do pecado continua lá. E eu não posso alimentar o leãozinho do pecado, porque se eu jogar a carne para o leãozinho do pecado, ele vai voltar a ter força, porque ele continua habitando em mim. Este leão do pecado, ele só vai desaparecer quando nós tivermos o período da glorificação. Quando Cristo voltar, a nossa natureza pecaminosa vai ser exterminada. Aí sim, o leão do pecado é deixado de lado e ele nunca mais vai existir. Enquanto isso, como cristãos, eu alimento o leão da santidade. Enquanto o leão do pecado fica ali, paradinho. Aí a gente volta no primeiro estudo que a gente teve, né? Que é o estudo da Bíblia, da gente manter esse relacionamento com Cristo, né? Eu gosto dessa analogia. O livro Conhecer Jesus é Tudo, o pastor descreve uma Pastor analogia Alejandro dessa. Bulhon. Que é muito boa, recomendo o livro também, que ensina um pouco da gente manter esse relacionamento com Cristo, né? Do nosso batismo diário. O batismo, além daquela marca memorável, mas pro batismo que a gente tem que ter todos os dias. De aceitar Jesus Cristo todos os dias e reconhecer Ele como nosso Salvador. E qual era a segunda pergunta mesmo? Eu tenho que estar 100% preparado, Ah, estudado, tá. Legal, sabendo legal, de tudo legal. para me batizar. Legal, vamos lá. Porque aqui o verso fala que a comissão é, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, dos Filhos e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho mandado a vocês. Isso. Essa ordem aqui tá certa, não era o É contrário? que parece que eu primeiro me batizo para depois eu vou ensinar, né? Por causa dessa ordem. Veja bem, lembra que as pessoas pediram o batismo em Atos capítulo 2, porque primeiro elas ouviram o sermão. Sim. Eu primeiro escuto do reino e da graça de Jesus, eu tomo conhecimento da minha situação perante Deus de pecador e da graça que Deus oferece para mim, então eu tomo uma decisão consciente. Eu quero ser batizado. Me arrependo. Eu me arrependo. Quero mudar. Quero mudar. Então, mas não quer dizer que eu não precise continuar aprendendo. Sim. Ok? Mas todo batismo é motivado por uma impressão pessoal e do espírito de quem eu sou e do que eu preciso. Mas isso também continua constantemente sendo verdade, que eu devo constantemente ouvindo e aprendendo. Então, sim, Mateus capítulo 28 dá a entender que o ensino é só depois. Até que dá a entender, mas lembre-se, estudo da Bíblia, tem outros textos. Atos capítulo 2, eles primeiro ouviram, eles aprenderam e foram batizados. E continuaram. Porque se você voltar lá em Atos capítulo 2, eles constantemente perseveraram na doutrina dos apóstolos. É o ensino que Jesus falou. Então não é porque eu fui batizado que agora não precisa aprender mais nada. Não, meu irmão. Você é um bebezinho espiritual. Cada dia mais você precisa aprender. A verdade é que o batismo é a resposta, né, de um coração que aceitou a Cristo. Eu penso que talvez se você que está assistindo a gente ou ouvindo a gente ainda não foi batizado, eu espero que essa lição tenha colocado, né, aí realmente um foguinho no seu coração, um desejo de passar por isso e de demonstrar publicamente o seu intuito de seguir a Cristo, de ser um cristão e de continuar perseverando na caminhada. E aí fica o apelo. Então, se alguém que está nos acompanhando e não é batizado, se você é da comunidade C, converse com nós, somos pastores da comunidade C, estamos aqui para isso. Ah, pastor, mas eu não me sinto preparado. A gente está aqui para preparar. Essa classe C, ela existe para isso.
E na igreja nós temos outras classes presenciais. O clube de desbravadores, o clube de aventureiros, a escola sabatina. Então a igreja tem um propósito, levar pessoas aos pés de Jesus. E o batismo é uma importante parte deste processo. Então se você não tomou essa decisão, tome essa decisão. Ela é importante. Ela é importante. Então minha oração é que você se entregue e se dedique totalmente a Jesus.